Fala, galerinha do Alternativa A, tudo certo com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Cat e hoje a gente vai ter uma aulinha aí, a aulinha número 1 de Química, que é sobre separação de misturas, certo? Então, se você gostar desse conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha com aquele teu amigo, aquela tua amiga que também está estudando aí para o Enem, certo? Bom, galerinha, vamos começar então a nossa aula, tá? O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver separação de misturas, a gente vai ver as suas classificações, as suas propriedades e as suas aplicações no cotidiano. Eu já comentei aqui no vídeo de introdução de química que é muito importante a gente saber como que essas separações de mistura aqui, elas vão se aplicar, tá? No nosso cotidiano, certo? Então, presta bastante atenção nessa parte, porque é essencial aí para que tu vai bem no Enem, certo? Bom, galera, afinal, né? Qual é a diferença entre substância e entre mistura? E como que a gente separa esses dois? Então, ao longo dessa aula, a gente vai respondendo essas questões, tá? Para te saber, para ti ter exatamente os conceitos dentre essas coisas aí colocados na tua cabecinha para te saber direitinho na hora da prova, certo? Então, bora lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é ver uma classificação entre os pontos de fusão e ebulição entre substâncias e misturas. Então, a gente vai ver primeiro essa diferenciação entre o que é uma substância e uma mistura, depois a gente vai ver alguma dessas propriedades e depois como separar isso, certo? Bom, primeiro, o que é uma substância pura e qual é a diferença entre uma substância pura e uma mistura? Uma substância pura, a gente diz, né, ela tem por definição que ela é uma substância que tem os pontos de fusão e os pontos de ebulição constante. Tá, mas o que é ponto de fusão e o que é ponto de ebulição? Ponto de fusão é a transição, né, quando uma substância ela passa do estado sólido para o líquido, e o ponto de ebulição é quando ela vai do líquido pro gasoso, certo? Uma substância pura é aquela que ela tá pura, né? O próprio nome já diz o que ela é. Ela não tem nenhum contaminante, ela tá ali, né, sozinha, ela não tem nenhuma outra substância junto com ela. Até porque se ela tivesse, ela seria uma mistura, né? Uma mistura entre substâncias. Mas nesse caso, a substância pura, ela não tem, ela está ali completamente sozinha, certo? Então, durante esse tempo da transição do ponto de fusão e do ponto de ebulição, a temperatura dessas transições, ela não muda, ela fica constante. Se a gente fosse colocar isso, né, nesse gráfico aqui que tu tá vendo, a gente vai observar justamente isso daqui, ó. Na transição do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, num gráfico onde a gente tem aqui a temperatura em graus Celsius pelo tempo, né, em minutos, a gente vai ver, a gente vai observar que a temperatura aqui, ó, ela permanece constante, né? Ela fica retinha ali, ela forma um platôzinho ali. Ela não muda, ela não é alterada. Então, durante todo esse processo, a substância ela vai, né, permanecer naquela temperatura. Por exemplo, a água, ela tem um ponto de fusão a 0 graus Celsius, certo? Quando ela não está misturada aí com nenhuma outra substância. Durante esse período de transição do sólido para o líquido, né, a água ela não vai mudar de temperatura, ou seja, ela vai permanecer a 0 graus Celsius durante todo o processo. Além disso, as duas fases elas vão coexistir. Pensa o seguinte comigo: quando o gelo está derretendo, né, que a água no estado sólido é gelo, né, e a água vai passar para o estado líquido, que é ela completamente derretida. O gelo ele tá ali, né, ele tá derretendo e a gente tá vendo ainda a água líquida ali, né? Então a gente tem as duas fases coexistindo. A gente tem tanto a fase sólida quanto a fase líquida. E durante essa transição, a temperatura não muda, certo? Ela fica 0 graus Celsius ali durante todo esse processo. Bom, e o mesmo vai acontecer, galerinha, no ponto de ebulição.
que é a transição do estado líquido para o gasoso, né? A nossa substância pura ali, ó, se a gente for traçar aqui, a gente for ver, ela vai formar um platô ali, né? Ela não vai mudar a sua temperatura, ela vai permanecer constante. Então, vamos permanecer no mesmo exemplo da água. Quando a gente pega, né, a água e coloca ela para ferver no fogão, água líquida, né? Colocou a água lá para ferver. Bom, durante esse processo vai começar a se formar várias bolinhas, né? E a água vai começar lá a ferver, vai formar um monte de vapor. Mas eu vou ter a água ainda no estado líquido e vou estar formando ali a água no estado gasoso. Ou seja, eu vou ter os dois estados físicos coexistindo. E durante esse processo de transição do estado líquido para o gasoso, uma substância pura ela também não vai alterar o seu ponto de ebulição, certo? Ele vai permanecer constante aí durante todo esse tempo. Então, a definição de uma substância pura é: durante as transições do ponto de fusão e do ponto de ebulição, a temperatura ela não muda, né? A substância, desculpa, ela não muda a sua temperatura, certo? A temperatura vai permanecer constante. E esse gráfico aqui, ele ilustra bem isso, né? A gente tem aqui, ó, o sólido, né? O estado sólido, ele é a gente aumentando a temperatura dele conforme o tempo vai passando, e aí quando ele entra no processo de fusão, a temperatura ela permanece constante, com as duas fases ali coexistindo. Depois a gente tem a fase líquida, né, aumentando de novo ali, ó, a temperatura conforme o tempo vai passando. E aí a gente tem ali, né, a transição do ponto de ebulição, que é do líquido para o gasoso, com as duas fases coexistindo, e depois a gente tem ali a fase gasosa, certo? Tá, essa é a primeira definição de como é uma substância pura. E uma mistura? Como é que será que é? Bom, aqui a gente tem o gráfico de uma mistura também. Contrastando, né, a substância pura com a mistura ela não vai ter, né, a temperatura constante durante essas transições. A gente acabou de ver naquele gráfico lá que aqui, ó, nessa transição do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, a gente tinha um platô no gráfico, né? A temperatura ela não mudava. Só que agora, quando eu tenho uma mistura, eu pego duas substâncias e misturo elas. Cada uma dessas substâncias, ela tem o seu próprio ponto de fusão, ela tem o seu próprio ponto de ebulição também. E a partir do momento em que eu pego essas duas e junto, eu vou alterar os pontos de ebulição e de fusão das duas. Então, o que acontece quando eu tenho uma mistura? Se a gente for perceber aqui, ó, deixa eu pegar uma tonalidade de verde mais escura aqui, eu inicio o processo de fusão nessa temperatura aqui e termino aqui em cima, ó. Ou seja, a temperatura durante a fusão, ela não permanece constante, ela é alterada, tá? E a mesma coisa vai acontecer com o meu ponto de ebulição, certo? Aqui o meu processo de ebulição, ele vai começar nessa temperatura aqui, mais ou menos, ó, se a gente traçar aqui um pontilhadinho até aqui, e vai terminar lá em cima, aqui em cima, ó. Vai terminar lá em cima. Ou seja, eu mudei a temperatura, certo? Então, a primeira classificação que a gente está vendo aqui agora, substância pura, ela mantém, né, durante as transições de fusão, do ponto de fusão e do ponto de ebulição, ela mantém sua temperatura constante, enquanto as misturas não. E a substância pura, ela é a própria substância, né? Ela não tem nenhum contaminante, enquanto a minha mistura, eu pego mais de uma substância e coloco elas juntas ali, certo? Bom, galera, mas as misturas, elas têm alguns tipos diferentes ali. Dependendo da quantidade de cada substância que eu misturo uma com a outra, elas formam algumas misturas diferentes. Existem dois tipos de mistura que quebram um pouco desse padrão aqui que a gente acabou de ver. Vão ser elas, as misturas eutéticas, e depois a gente vai ver mais um tipo de mistura também, tá? As misturas eutéticas, elas são um tipo de mistura onde eu pego duas substâncias, né, puras, misturo uma com a outra, só que
eu vou ter aqui, ó, uma anomalia, né? Que anomalia é essa? Bom, eu vou ter o ponto de fusão constante, mas o meu ponto de ebulição ele não vai ser constante. Nossa, que bizarro, né? Porque a gente acabou de ver aqui, ó, por exemplo, que nas misturas os dois pontos eles não tinham a temperatura constante. Na substância pura, os dois eram constantes, mas agora a gente tem um que é constante e outro que não é. Então, isso depende muito de quanto de cada substância que eu tô colocando aí, né? Tô misturando, né? Existem algumas misturas que elas possuem essa característica, certo? Então, durante o ponto de fusão, elas vão permanecer constantes, só durante o ponto de fusão. O ponto de ebulição ainda, né, a temperatura vai continuar variando, mas o ponto de ebulição, de fusão aqui, desculpa, vai ficar constante, tá? Bom, e as misturas azeotrópicas, elas são o inverso da eutética. Se na eutética elas permaneciam ali só a fusão constante, na azeotrópica só a ebulição vai ser constante, ó. Reparem aqui no gráfico, né? Enquanto a minha fusão aqui, ó, ela vai alterar a temperatura, certo? Tá, Cat. Mas me diz então, por que eu tenho que saber de misturas eutéticas e misturas azeotrópicas? Bom, se eu pegar, por exemplo, né, uma mistura eutética lá, entre, por exemplo, cobre e prata, e eu pegar e pensar o seguinte, nossa, eu vou derreter esses dois metais aí para separar eles, né? Vou derreter ali para separar eles. Só que durante esse processo de fusão que eu estou derretendo esses dois metais para separar eles, o que vai acontecer? Os dois eles vão estar juntos, porque eles são uma mistura, e eles vão passar por esse processo juntos, né? Ou seja, os dois vão passar pela mesma temperatura, a temperatura vai ficar constante durante todo o processo, e eu não vou conseguir mapear quem é o ferro, quem é o cobre. Então, as misturas eutéticas, como a temperatura da fusão não muda, eu tenho que tomar um cuidado se eu for usar aí alguma técnica de separação de mistura que envolva fusão, certo? A gente vai ver depois que existem algumas técnicas que envolvem o ponto de fusão, então eu tenho que tomar um cuidado quando eu vou utilizar aí misturas eutéticas, porque eu não separo uma mistura eutética usando a fusão. Assim como eu não vou separar uma mistura azeotrópica utilizando a ebulição, certo? Bom, eu sei que esse monte de nome ele é realmente complicado e a gente não tem muito o que fazer sobre isso, né, galera? Mas vamos fazer aquele apanhado geral, resumão. Substâncias puras. Ponto de fusão e ponto de ebulição, eles são constantes, a temperatura não varia, né? E eu tenho uma substância pura. Misturas, quando eu pego duas substâncias e junto elas. E aí, o meu ponto de ebulição e o meu ponto de fusão, eles são, né, numa temperatura variável. A temperatura vai variar. Em uma mistura eutética, né, com o nome de eutético, o ponto de fusão dessa mistura aqui vai permanecer constante, numa temperatura constante, enquanto o de ebulição não vai ser variável aí, vai ter temperaturas variáveis. E numa mistura azeotrópica, o ponto de fusão, ele varia a temperatura, mas o de ebulição não, ele permanece constante, certo? Isso vai ser essencial aí para a gente mapear depois algumas separações de mistura, tá? Bom, vamos fazer uma classificação agora das nossas misturas, tá? Pelo número de fases que elas têm. Isso daqui, né, geralmente é o que o pessoal mais lembra aí lá do seu ensino fundamental, do seu ensino médio, porque aprende bastante e existe bastante exemplo prático sobre isso, certo? A gente pode classificar as misturas como sendo misturas homogêneas e misturas heterogêneas, né? Bom, primeiro a gente vai ver aqui, galera, o que é uma mistura homogênea, tá? Uma mistura homogênea é quando os nossos olhos, né, eles enxergam apenas uma fase. Eu pego duas substâncias, eu junto elas, mas eu não consigo enxergar uma da outra. Eu não consigo diferenciar
aonde que está uma substância e aonde que está a outra. Eu enxergo uma coisa só. É a mesma coisa, por exemplo, que eu pegar sal ou açúcar e juntar com a água, né? Botei ali um pouquinho de sal, de açúcar na água e mexi. Se eu observar depois, eu vou enxergar um copo, né, com água, só água. Eu não vou conseguir enxergar aonde que está o açúcar. Eu não vou conseguir enxergar aonde que está o sal, porque eu vou ver uma coisa só, certo? Bom, a gente classifica, a gente diz que esse tipo de mistura aqui, elas são monofásicas, certo? Fases são as quantidades ali de substâncias que a gente consegue enxergar. Como numa mistura homogênea a gente não consegue enxergar nenhuma diferente, né? A gente enxerga uma coisa só, a gente chama ela de mono. Mono, porque é de um. E fase, né? Porque a gente está vendo uma coisa só, certo? Então, fases é o númerozinho de coisas diferentes que a gente enxerga ali na nossa mistura. Nesse caso, a gente só vai estar enxergando uma coisa, né? Bom, elas vão possuir propriedades químicas e físicas iguais durante toda a sua extensão. O que isso quer dizer? Que por elas estarem misturadas homogeneamente, eu não sei nem se está certo, mas por estarem, né, misturadas de uma forma homogênea, agora sim, elas vão ter pontos de fusão e pontos de ebulição né, semelhantes durante todo a sua extensão. Elas vão reagir da mesma forma, porque elas estão bem homogêneas, certo? Elas estão, tu não consegue diferenciar aí aonde está uma substância e aonde está outra. Então, essa mistura, ela vai ter as mesmas propriedades durante toda a extensão dela, tá? E são substâncias, né? A gente tem que juntar aí duas substâncias que são solúveis entre si. Isso quer dizer o quê? Mesma coisa que dizer que elas são miscíveis, né? Por exemplo, sal e açúcar em água, eles são miscíveis, eles se misturam com a água, eles são solúveis em água. Só que, por exemplo, a areia não é solúvel em água, né? Então, quando a gente pega duas substâncias que são miscíveis entre si, a gente forma aí, né, uma mistura homogênea, certo? Bom, a gente também pode classificar, né, essa mistura aqui pelo número de componentes que ela tem. O que é o número de componentes? Número de componentes, galera, é o número de substâncias ali que eu tô colocando dentro da minha mistura, certo? Então, por exemplo, se eu pego um copo de água e coloco sal, açúcar e água, eu tô colocando sal, água e açúcar. Eu vou ter 3 componentes, certo? Bom, uma mistura heterogênea, tá? Ela é o oposto da mistura homogênea. Ou seja, a gente junta duas substâncias e a gente consegue enxergar claramente aonde que está uma fase e aonde que está a outra fase, aonde está uma substância e aonde que está a outra. Os nossos olhos, eles conseguem enxergar isso de uma maneira muito, né, diferenciada ali. Então, se a gente observar aqui esse desenho, vai estar ali bem direitinho, né? Tem uma fase em cima com uma substância e a fase de baixo com outra substância. Então, nossos olhos conseguem diferenciar isso muito bem. A gente chama esse tipo de mistura aqui de polifásica, né? Por quê? Porque ela pode ter 2, 3, 4 ou várias fases, né? Então, por exemplo, assim, ó, se eu pego água e junto com óleo, né? Água não se mistura com óleo. Então, eu consigo diferenciar direitinho aonde que tá a água e aonde que tá o óleo, né? Consigo ver esses dois aí bem distintos, tá? Mas, por exemplo, o mármore. O mármore, ele é uma mistura de várias rochas diferentes. E se a gente for olhar mármore, ele tem lá os desenhos, né, das rochas ali, bem distintos, né? Ele é um tipo de mistura polifásico, porque ele tem ali mais de 3 ou 4 rochas ali para formar aquele desenho do mármore, certo? Então ele é uma mistura polifásica. Só a gente pode ter mistura heterogênea sólida, assim, tipo mármore? Sim, o mármore ele é uma mistura heterogênea, onde meus olhos eles conseguem ver claramente a diferença ali entre as rochas, certo? Então já fica aí a tua dica, ó.
Mármore, mistura heterogênea. Bom, elas não vão possuir propriedades químicas e físicas iguais em toda a sua extensão. Por quê? Porque se eu consigo ver claramente aonde que está uma substância e aonde que está a outra, cada uma dessas substâncias tem seu ponto de fusão, seu ponto de ebulição, cada uma dessas substâncias aqui reage quimicamente de uma forma diferente, então elas não vão ser iguais durante toda a sua extensão, porque elas estão separadas, tá? Eu não, a gente chama, né? A gente mistura aí substâncias que não são solúveis entre si. E a gente chama isso de não miscíveis ou immiscíveis entre si, porque elas não se misturam, né? Elas definitivamente não se misturam. Exemplos clássicos disso: água e óleo, água e areia. Por exemplo, areia e açúcar. Eu consigo ver onde vai estar areia e açúcar. Açúcar e brita, né? Se eu misturar, por exemplo, exemplos absurdos. Açúcar e feijão, eu consigo ver claramente ali onde está um, onde está outro, né? E, de novo, o número de componentes é o mesmo. É a mesma quantidade de substâncias que eu estou colocando ali dentro, né, dessa minha mistura, vai ser a quantidade de componentes que eu tenho, certo? Então, se o meu mármore, por exemplo, ele é composto por 3 rochas, ele é um mármore trifásico, né? Ele tem 3 fases. Eu consigo ver direitinho ali 3 rochas diferentes, certo? Então tá. Bom, vamos então para a separação de misturas, ver suas propriedades aí, as aplicações do cotidiano. Essa é a parte aqui que mais vai aparecer no Enem para ti e que tu tem que, assim, ó, dominar com maestria, certo? Então, bora lá. Bom, o primeiro processo que a gente vai ver é o processo chamado de catação. Geralmente, quando eu dou aula, né, os meus alunos, minhas alunas, não acreditam que o processo de catação ele é um processo de separação de misturas. Mas ele é sim, gente. O processo de catação é eu pegar e utilizar os meus dedinhos para separar aí misturas heterogêneas. Por quê? Pega aí, por exemplo, quando eu estou separando feijão lá para fazer aquele feijãozinho gostoso, né? Eu estou separando os feijões que estão mais bonitos, né? Os grãos mais bonitos dos grãos que já não estão lá aquelas coisas, né? Então, eu vou usar os meus dedinhos e eu consigo ver claramente aonde que tá, né, os feijõezinhos que estão mais passados dos que estão bons. Então, é uma mistura heterogênea, porque os grãos ali, eles não estão homogeneamente definidos, né? Eles estão todos distribuídos de forma aleatória, assim, né? Então, eu consigo pegar os meus dedinhos e separar grão por grão. E esse é um processo aí de separação de misturas. De misturas heterogêneas, certo? Bom, outro exemplo que a gente pode utilizar aí para catação, né, é a separação de grãos de café, certo? Lá nas fábricas de café, quando a gente pega, né, se colhe o café, se torra o grão, se faz todo esse processo, ainda a gente tem um processo de catação para separar os grãos mais bonitos do café, dos grãos, que estão mais fininhos, mais passadinhos ali, né, que não estão lá aquelas coisas assim, tá? Então, esse processo aí, sim, é um processo de separação de misturas, beleza? Bom, o próximo processo que a gente vai ver aqui é o processo chamado de ventilação. O processo de ventilação, bom, o nome já mais ou menos diz o que ele é, né? Ele usa aí uma corrente de ar para promover a separação dessa mistura, tá? Um exemplo clássico, tá, dessa separação aqui por ventilação é quando a gente pega, por exemplo, e separa o arroz da casca do arroz. Então, vocês estão vendo aqui a imagem dessa senhorinha? Que ela tá ali, né, com um monte de arroz. E o arroz, ele tem casca, gente. Pouca gente sabe disso, mas o arroz, ele tem casca, né? E para separar essa casca do arroz, manualmente, se coloca assim numa peneira, assim, né? E vai se jogando o arroz, porque a casca, ela é tão fina e tão leve que ela vai voando, né? Ela voa. E aí, como o grão do arroz ele é mais pesado, ele cai de novo sobre a peneira, né? Isso acontece também em largas escalas,
né, para separar a casca do arroz em grandes quantidades, esse processo é feito não de maneira manual, é claro, né? Ele é feito com um processo mecânico, com grandes ventiladores, enfim, e máquinas também para separar esses grãos aí, né? Essas duas substâncias diferentes, tá? Uma das coisas importantes que a gente tem que ver aqui é que essa separação aqui por ventilação, ela ocorre, né, usando a densidade, tá? Isso daqui é muito importante, galera, para te saber para a prova do Enem, tá? Professora, mas o que é densidade, tá? A densidade, ela é uma propriedade que as substâncias têm e cada substância tem uma densidade, certo? Quando a gente pega e mistura duas substâncias, a diferença de densidade entre elas me diz qual substância que vai ficar mais em cima e qual substância que vai ficar mais para baixo, tá? Sempre as substâncias que são mais densas, elas tendem a ficar mais para baixo e as substâncias que estão menos densas, elas ficam para cima. Por exemplo, se eu misturo água e óleo, o óleo ele fica em cima e a água ela fica embaixo. Quer dizer que a água ela é mais densa que o óleo, né? E o óleo fica em cima. Sendo assim, eu consigo separar eles pela diferença de densidade entre eles. E é a mesma coisa aqui quando eu uso o processo de ventilação. A densidade da casca do arroz ela é bem pequena, enquanto o meu arroz ele é mais denso. Isso faz com que ele, né, desça e a casca do arroz ela seja tão leve que consiga ser levada por uma corrente de ar, certo? Bom, próximo processo que a gente tem é a levigação. Esse daqui é um dos processos que mais aparecem no Enem e que ele tem uma importância histórica muito grande para o nosso país. Então é bem importante que a gente saiba deles, né? Se tu já estudou história aí, tu já viu todo o processo que a gente tem aí sobre mineração e garimpo no Brasil, né? Já deve ter ouvido falar. Então, a levigação ela é o processo que acontece nos garimpos, certo? Então é bem importante a gente saber, porque sempre aparece aí, né? Aparece com uma boa frequência na prova do Enem, tá? A levigação, tá, gente? A gente vai utilizar, ao invés... Lembra da ventilação que a gente usava uma corrente de ar? Na levigação, a gente vai usar uma corrente de água para fazer essa separação. Então pensa o seguinte, os garimpeiros, eles vão lá para a beira do rio procurar pepitas de ouro. Só que nisso daí tem casca de árvore, tem folha velha, tem areia, tem barro, tem um monte de coisa misturada com essas pepitas de ouro. E aí, o que esses garimpeiros eles fazem? Eles colocam, né, essa mistura aí numa bacia ali, numa tigelinha, e vão lavando, né, essas misturas aí. Tudo que a corrente de água ela consegue levar, ela leva, né? Ela vai levando lá tudo lá, as casquinhas, a areia, e o ouro, como ele é bem denso, ele é um metal, ele fica lá no fundinho. E a água não leva ele, né? E aí, conforme a água vai levando, eu vou conseguindo diferenciar ali aonde que estão as minhas pepitas de ouro das coisas que eu não quero, certo? É uma separação de misturas heterogêneas, né? Por quê? Porque, claro, né? O ouro ali, ele não vai se misturar com a areia, com as britas, com os restos de folha, e aí a água ela vai me ajudar também a levar isso daí. Também leva em conta a densidade, de novo aqui, ó, tá vendo? A densidade ela sempre aparece e ela é bem importante daí para te saber utilizar aqui nas separações de misturas, certo? Bom, uma outra coisa que a gente vê, outro processo, é a peneiração, mas ele pode aparecer com o nome de tamização também para ti na hora da prova, então é bom que tu saiba, tá? Bom, o que é a peneiração, tá? A peneiração é eu pegar, né, e separar ali uma mistura utilizando uma peneira, e essa mistura que eu tô colocando ali, ela tem que ter tamanhos diferentes, né? Então, por exemplo, se eu for separar brita de areia, bom, vai demorar muito tempo se eu ficar catando lá cada brita, né? A gente tem que levar em consideração isso. Vai demorar um tempão se eu for ficar usando meus dedinhos para separar a brita. Mas eu posso utilizar uma peneira, porque a areia vai passar pela peneira,
e a brita vai ficar, né? As pedrinhas ali vão ficar ali presas na peneira, tá? Uma coisa que é importante da gente ressaltar é que as peneiras, ela tem um poro grande, tá? Isso aqui vai ser bem importante daqui a pouquinho, tá? Então, a peneira, ela tem um poro maior, ela tem um poro onde consegue ali partículas maiores, elas conseguem passar por ele, certo? Isso é bem importante pra gente, tá? Bom, e aqui a gente leva em consideração não necessariamente a densidade, tá? A gente leva em consideração o tamanho das minhas partículas, correto? Filtração. Muita gente confunde peneiração com. Opa! Filtração, desculpa. Qual é a diferença entre filtrar, né, e peneirar? É o tamanho do poro. No filtro, a gente tem um poro bem pequeno, né? É só tu pensar aí no filtro de café da tua casa. Ele tem um poro bem pequeno. E uma peneira, ela tem um poro maior, tá? Então, o poro do filtro, ele é bem pequeno. E na peneira, o poro dele é bem maior. E a filtração, ela também é utilizada aí para fazer a separação de partículas, só que agora com um tamanho menor e mais fina também o meu filtro, né? Então, por exemplo, se eu fosse pegar uma mistura de água e areia, eu conseguiria separar usando uma peneira? Não. Mas eu conseguiria separar utilizando um filtro, porque daí a areia ia ficar presa no meu filtro e a água ia passar. Certo? Beleza. A gente tem aqui, né, o próximo processo de separação de misturas é a dissolução fracionada. Isso daqui serve, galera, quando eu tenho uma mistura ali de duas substâncias, certo? Que é muito difícil de separar por qualquer outro tipo de separação de misturas. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou pegar uma outra substância que solubilize uma das duas, daquela mistura ali que eu fiz. Como assim? Se eu tenho uma mistura de açúcar e areia, pensa, como que eu separo açúcar da areia? Os dois ali são granuladinho, pequenininho, é difícil, né? Mas aí tu vai pensar assim, poxa, a água, ela solubiliza o açúcar. Mas a água, ela não solubiliza a areia. Então eu posso colocar água nessa mistura aqui, e aí a água vai solubilizar o açúcar e a areia, né, ela não vai ser solubilizada na água. Então, esse meu problema de separar o açúcar da areia, eu resolvi, né? Daí depois dessa mistura aqui de água e açúcar, ó, eu posso utilizar outro processo que a gente vai ver mais adiante para separar isso daqui, certo? Então, eu vou utilizar outra técnica depois para separar essa água aqui desse açúcar. Mas o meu problema inicial, que era separar a areia do açúcar, eu solucionei, né? Aí eu resolvi. Depois eu vou ter que fazer outra coisa. Mas esse primeiro processo a gente resolveu, tá? E dissolução vem de dissolver. Eu vou pegar uma dessas substâncias aí e vou dissolver uma delas, certo? Bom, aqui a gente tem um processo de fusão fracionada, tá? Bom, o processo de fusão fracionada, ele vai utilizar o quê? O ponto de fusão das substâncias. Então, ali, né, nessa minha mistura, eu vou ter duas substâncias que têm pontos de fusão diferentes. E aí eu sei a temperatura de cada um desses pontos de fusão. Eu vou começar a esquentar essa mistura e quando chegar na temperatura de uma dessas substâncias fundir, eu vou deixar que ela, né, se funda ali, vire, vá para o estado líquido e eu remova ela da outra substância. Um exemplo disso aqui, gente, por exemplo, ó, é o enxofre e a areia, tá? Eles são duas partículas bem fininhas, bem difíceis de separar, mas se eu pego e eu aqueço essa mistura, o meu enxofre ele tem um ponto de fusão muito menor do que a minha areia. A areia dela demora muito para fundir, é uma temperatura muito alta. Então, o meu enxofre, né, ele vira líquido, eu consigo tirar ele, separar esse líquido desse sólido, né, da areia, e aí eu faço meu processo de fusão fracionada, tá? Aí tem uma coisa aqui que é bem importante, tá, galera? Se eu pego, né,
Se eu pego, desculpa. Uma coisa aqui que é muito importante de saber é que é o seguinte, lembra que eu falei das misturas eutéticas? Então, lembra que as misturas eutéticas, elas têm ponto de fusão constante? Então, nesse caso aqui da fusão fracionada, eu não consigo separar as misturas eutéticas usando a fusão, porque elas vão sair na mesma temperatura, lembra? Então, anota isso daí que é muito importante, tá? As misturas eutéticas eu não consigo separar por fusão fracionada, certo? Não consegue. Porque se eu fundir as duas substâncias, elas vão sair na mesma temperatura. Eu não vou ter diferença de temperatura. Então, não funciona nas misturas eutéticas, certo? Se eu tiver uma mistura eutética, eu vou ter que utilizar outro método de separação de misturas para separar essas misturas que eu tenho ali, né? Dessa mistura eutética, tá? Mas a fusão fracionada, ela não vai adiantar. Uma outra coisa também é que a gente vai ter aqui diferença de densidade, né? Porque, claro, a substância que fundir primeiro, ela vai ficar ali mais para cima, né? Vai virar líquido, né? E a substância que continuar sólida, ela vai ser mais densa, vai ficar embaixo, certo? Então, fusão fracionada, eu não consigo separar mistura eutética aqui, certinho? Beleza. Aí, galera, eu também vou ter, tomar um pouquinho de água aqui rapidinho, eu vou ter a flotação. O que é a flotação? É utilizar um solvente que não vai solubilizar ninguém da minha mistura. Como assim? Pensa comigo o seguinte. Se eu pego aqui, ó, tá? E eu tenho uma mistura de areia com serragem. Nossa, deve ser muito difícil separar a areia da serragem, não é? É. O que eu posso fazer? Eu posso pegar e colocar uma água ali no meio, né? E aí, a água, ela não vai solubilizar nem a areia, nem a serragem. Ela não vai, né, solubilizar nenhuma das duas, ela não vai dissolver nenhuma das duas. Mas eu vou conseguir separar a serragem da areia, tá? Essa técnica aqui, ela é muito utilizada nas estações de tratamento de água, certo? Então é bom tu lembrar disso daí, que a flotação é bastante utilizada nessas estações de tratamento de água, tá? Bom, eu vou ter que utilizar outra técnica de separação de misturas para separar isso daqui que eu criei, né? A serragem da água, da areia, eu vou ter que utilizar outra técnica aqui depois, tá? E é claro, de novo, né? A densidade aqui presente, ó. Quando que a densidade não está presente, né? Pois é. Bom, cada substância ali, ela vai ficar em um lugarzinho, né? Seja mais em cima, seja mais embaixo da minha mistura, dependendo aí da densidade que ela tiver. Certinho? Bom, a gente tem aqui o processo mais amado, né, da prova do Enem. Por quê? Porque é um processo de baixo custo. Ele é um processo aí que só exige o quê? Tempo. É só isso, tá? O processo chamado de decantação, ele é muito importante nas provas e ele aparece assim com uma frequência, ó, que não cai, galera. Despenca na prova do Enem, tá? Ele é um processo que é lento, sim. Ele é de baixo custo e ele simplesmente se baseia em deixar a substância parada, ali, parada, e deixar que a densidade resolva e que a substância mais densa, ela desça, ela decante. Como assim? Imagina que eu pego uma garrafa de água e encho de areia ali dentro. Tu sabe que aquela mistura é heterogênea, né? Mas aí tu vai lá e fica sacudindo a garrafa. Sacudindo a garrafa. E depois tu pega e deixa essa garrafa parada. O que vai acontecer? A areia, conforme o tempo for passando, ela vai toda pro fundo. Toda pro fundo. E aí depois eu vou conseguir separar isso, né? Eu vou sedimentar toda essa areia, o nome nesse processo é sedimentação aí, né? Essa areia vai sedimentar, vai decantar, e aí eu vou conseguir separar aí, né, a água da areia que tá ali no fundo, só entornando ali, né, o recipiente que eu tenho, certo? De novo aqui, ó, processo que se baseia no quê? Na diferença de densidade, porque uma substância vai ficar em cima e outra substância que vai embaixo. Uma pergunta frequente, né, que aparece é o seguinte: Cat, mas me diz o seguinte,
Eu posso utilizar, né, para uma mistura mais de uma técnica? Pode. Tu pode usar várias técnicas para separar uma mistura, né? O mesmo exemplo, ele pode ser utilizado para separar vários tipos de separações diferentes. O mesmo exemplo, né? Eu posso usar várias técnicas diferentes. Por exemplo, vou exemplificar porque eu acho que vai ficar mais compreensível. Água e areia. Eu posso separar ela decantando ela, que é esperando a areia ir para o fundo e tirar a água. Eu posso filtrar, né? Posso utilizar um filtro para separar essa mistura. Então, aqui eu já utilizei duas técnicas diferentes, né? Eu posso usar duas técnicas diferentes. Então, para separar misturas, tá? Tu tem que ter em mente que tu pode usar mais de um tipo, mais de uma técnica, porque a gente vai ver várias técnicas diferentes, certo? Então é bom de ressaltar isso daí. Mas decantação definitivamente é uma que tu quer saber muito. Por quê? Porque é um processo que não tem gastos, certo? Beleza. Aí a gente tem a centrifugação, tá? A centrifugação, galera, ele é basicamente a mesma ideia do processo de decantação, só que ele é um processo que é mecânico e acontece muito mais rápido, porque tu vai utilizar ali a força centrífuga para separar essas partículas, tá? Então, por exemplo, ele é bastante utilizado na separação do sangue, do plasma ali sanguíneo de todas as outras, né, pecinhas ali que o sangue tem, tá? Se eu fosse esperar o sangue decantar, o sangue ia coagular e eu não ia conseguir separar ele. Então eu uso uma centrífuga para fazer a separação desse sangue, para que ele não coagule, né? Então, a centrifugação ele é um processo muito mais dinâmico, muito mais rápido que a decantação, mas ele também ele tem que utilizar aí, né, uma centrífuga para ser feito, certo? Aqui, utilizando, né, a força centrífuga, fazendo com que as partículas mais densas elas decantem, né, elas sedimentem e as partículas mais leves, ali, a substância menos densa, fique mais para cima, correto? Bom, aqui a gente tem a extração, que é um dos processos que eu mais gosto e que aparece bastante também nas provas, tá? Que é simplesmente eu pegar uma matéria-prima, né, e querer separar alguma substância de interesse dessa matéria-prima. A gente faz muita extração. Só é verdade, tô te dizendo. A gente faz isso quando a gente toma chá, chimarrão, café, quando a gente quer utilizar óleo ali de coco, de soja, de trigo, óleos essenciais, tudo isso é extração, certo? Vamos exemplificar isso daí, tá? Por exemplo, quando eu vou passar café. Por que eu vou passar café? Porque eu quero utilizar o grão de café e desse grão de café, que é a minha matéria-prima, eu quero tirar dali de dentro a cafeína. Porque a cafeína é aquele estimulante que vai deixar, né, todo o meu sistema nervoso mais atento, mais ligado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esquentar a água, vou passar ali pelo, né, eu vou colocar no meu pó de café e vou extrair a cafeína dali, certo? Então, o processo de extração, ele é isso, tá? Eu vou pegar uma matéria-prima, eu vou utilizar um solvente, que é uma substância que vai solubilizar ali o que eu quero, né? A substância que eu quero ali dentro de interesse. O mesmo vai acontecer, por exemplo, com os óleos. Para extrair óleo de coco, óleo de trigo, óleo de soja, eu tenho que fazer um processo de extração. Eu tenho que utilizar um solvente que seja, né, que solubilize o que eu quero ali de interesse, né, e que essa substância seja removida da minha matéria-prima, né? Então, o que eu faço depois com o meu pó de café, com o meu grão de café? Eu descarto, porque ele não me serve mais. Porque o que eu queria extrair, eu já extraí, que era a cafeína e todas as outras substâncias ali que vem junto, certo? Então, o processo de extração, ele aparece bastante nas últimas provas aí do Enem, tá? Inclusive, tem uma questão que fala sobre isso. Que, por exemplo, numa sauna, era utilizado folhas de eucalipto para aromatizar o ambiente ali da sauna, né? E que daí vinha ali o vapor de água e aí extraía ali, né? Fazia todo esse processo ali
de extrair o cheiro, né, o aroma do eucalipto, das folhas de eucalipto, para levar para a sauna. Então, a resposta daí, ele perguntava qual era a técnica de separação de misturas. Era a extração, né, por extrair o aroma aí, certo? Bom, a gente tem aqui agora dois processos que são muito importantes, tá? Que são os processos de separação de misturas homogêneas. Todos basicamente que eu falei, citei aqui até agora, são de misturas heterogêneas. Agora a gente começa com as misturas homogêneas, tá? Bom, se hidratem. Esses dois processos aqui que a gente vai ver, eles têm uma diferença básica entre eles, tá? Mas que eles são muito importantes para saber, principalmente para o Enem, tá? Uma destilação simples, ela vai separar misturas homogêneas. E como é que vai funcionar isso daqui? Eu vou pegar uma mistura onde eu sei que nessa mistura eu tenho duas substâncias que eles têm pontos de ebulição muito diferentes entre si, com temperaturas muito diferentes entre si, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, no meu exemplo, eu peguei água, tá? E cloreto de sódio, que é sal de cozinha. A água, eu sei que ela tem um ponto de ebulição a 100 graus Celsius. E o sal de cozinha, eu sei que ele tem um ponto de ebulição a 1465 graus Celsius. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou misturar, né? Tenho ali a mistura d'água com sal. Eu vou pegar e vou aquecer essa mistura. E vou colocar aqui, ó, um termômetro para acompanhar. Vou colocar dentro desse balãozinho aqui, ó. E aqui embaixo eu tô colocando uma chama para esquentar essa mistura. Quando esse termômetro chegar a 100 graus Celsius, eu sei que o quê? Que é a água que está evaporando, né? Que é a água que está entrando para o estado gasoso, certo? Para não perder esse vapor de água que está saindo, tá? Eu vou pegar aqui, ó, ela vai subir por um tubo aqui, ó, nesse tubinho aqui que eu tô tracejando aqui, ó. E ela vai descer por aqui, ó, esse vapor de água. Quando esse vapor de água entrar nesse sistema aqui, ó, a gente chama isso de condensador. O condensador, ele vai ser responsável por essa água que está saindo no estado de vapor, ela ir para o estado líquido, ela condensar, né? Esse vapor que está vindo bem quente, ele ser resfriado e voltar para o estado líquido. Com isso, né? Essa água que ela vai descendo por esse condensador, ela vai sendo resfriada, né? Essa água gasosa e vai descer aqui desse lado aqui, ó, deste lado, né? Ela vai descer destilado aqui na sua forma líquida, certo? Tudo que fica aqui, ó, que passa pelo condensador e vem até aqui nesse recipiente, eu chamo de destilado. Sora, isso tem a ver com as bebidas destiladas? Sim, as bebidas destiladas, elas passam pelo processo de destilação. Mas é um outro processo que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E tudo que ficar aqui, ó, no caso, né, chegou ali a 100 graus Celsius, tá? Mas não chegou nem perto da minha temperatura de ebulição do meu sal de cozinha. O sal de cozinha, ele vai ficar aqui, ó, na sua forma sólida, né? Ele vai ficar aqui, ó, NaCl ali, o cloreto de sódio, NaCl, ele vai ficar aqui, presinho aqui no fundo, tá? E aí aqui, a gente chama, né, essa substância que fica nesse primeiro aqui recipiente de resíduo, e esse aqui, né, que fica aqui desse outro lado, deste lado. Deste lado. Foi horrível essa piada, eu sei. Bom, o que fica lá, né, o que é obtido depois de passar pelo condensador é o destilado. Então, eu sempre faço uma destilação simples quando a minha mistura ali, elas têm pontos de ebulição muito longes uma da outra, tá? Quando eu tenho misturas que têm pontos de ebulição muito próximos uma da outra, eu vou utilizar o que eu chamo de destilação fracionada, tá? Que eu chamo não, que nós chamamos, né, de destilação fracionada, porque as substâncias elas têm pontos de ebulição muito próximos um do outro, tá? Então é utilizado no processo de separação do petróleo, tá? E também nas destilarias de bebidas alcoólicas. Por exemplo, o álcool, uma mistura de água e álcool,
a água ela tem um ponto de ebulição mais ou menos a 100 graus Celsius, enquanto o álcool ele tem aí mais ou menos o ponto de ebulição a 80 graus Celsius, certo? O que vai acontecer? Quando eu começar a esquentar essa mistura, o álcool, né, ele vai sair primeiro, porque o ponto de ebulição dele é menor do que o da água. Mas mesmo assim são valores muito próximos e é difícil de controlar, né? A 80 graus Celsius, parte dessa água também está evaporando ali no processo, certo? Então é por isso que eu utilizo aí a destilação fracionada, tá? Que no caso, né, do petróleo, por exemplo, o petróleo ele é formado por várias substâncias que têm pontos de ebulição também muito próximos um do outro. Então, o que acontece, especialmente aqui no petróleo, tá, galera? Bom, eu entro com o petróleo aqui bruto, né? Coloco ele na minha coluna de destilação, que tá a 600 graus Celsius, tá? Esse petróleo entra ali a 600 graus Celsius e todas as substâncias que tem que evaporar, elas já vão evaporando e vão subindo aqui nessa coluna, ó. Porque quando, né, ela entrou da forma líquida e quando ela vai virando para o estado gasoso, ela vai subindo aqui nessa coluna, certo? Essa coluna de destilação aqui, ela tem vários aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ela tem vários patamarzinhos aqui, né? Ela tem vários ali nuances ali, né? Bom, cada um desses patamares aqui, eles têm uma determinada temperatura, que é uma temperatura controlada. E aí, nessas temperaturas aqui, eu consigo capturar cada substância que chegou até aquela temperatura ali, certo? Então, no caso do petróleo, tá? As substâncias que têm maior número de carbono, elas ficam mais para baixo aqui da minha coluna. Como, por exemplo, o alcatrão, o gasóleo, o óleo lubrificante, o diesel. Então, eles ficam mais para baixo aqui, ó, da minha coluna, tá? Porque a temperatura de ebulição deles, tá? É bem maior. Já outras substâncias que têm um ponto de ebulição muito baixos, como, por exemplo, gás de cozinha, nafta, gasolina, querosene, né? Eles entram nessa coluna aqui e rapidamente já vão para o estado gasoso, né? Então, eles sobem muito rápido aqui essa coluna e são captados mais para cima, em temperaturas menores, certo? Então, diferença básica aí entre destilação simples e destilação fracionada é o ponto de ebulição das minhas substâncias, certo? Na destilação simples, as substâncias elas têm os pontos de ebulição bem diferentes entre si. Já na destilação fracionada, essa mistura que eu tenho, as substâncias elas têm pontos de ebulição muito próximos. E aí eu consigo separar aí utilizando, né, essas diferenças de temperatura e esses platôzinhos aí também para fazer essa separação, certo? Gurizada, era isso sobre as técnicas de separação de misturas. Não se esquece de escrever aqui nos comentários se ficou alguma dúvida ou não. Também não te esquece de se inscrever aqui no canal, de compartilhar com teus amigos e de deixar um like aí para nós, beleza? Um grande beijo e até a próxima aula.